Olá, o programa Tribuna Jovem está no ar, sempre tratando dos temas de interesse da moçada, que vai me ajudar no bate-papo informal de hoje. As perguntas dos estudantes serão exibidas no telão aqui do estúdio e a nossa convidada é advogada, militante da causa negra, empresária e atualmente é a coordenadora do serviço SOS Racismo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eliane Dias, seja bem-vinda aqui ao programa Tribuna Jovem. Obrigada. O que surgiu primeiro na sua vida, a advogada ou a militante, Eliane? A militante. Primeira coisa que eu vi aflorar na minha vida foi a militante mesmo, pela necessidade mesmo. A periferia, ela faz... A mulher negra na periferia, a jovem negra na periferia, na época que eu era jovem, era mais invisibilizada ainda. Então, eu com 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15, não tinha voz, né? Então, a gente é invisível e não podia falar, não podia opinar, né? Imagina hoje, a gente tem um grande número de jovens militantes que estão conectadas por causa da rede social. Mas se não fosse isso, elas não estariam conectadas. Então, surgiu primeiro a militante que teve que defender outra negra, né? Então eu tinha amigas na escola que a gente sempre sofria uma perseguição por conta de ser mulher, por conta de ser negra. Então eu tinha umas 3, 4 meninas que volta e meia eu tinha que defender, porque eram meninas negras e estavam sofrendo algum tipo de bullying. Esse termo moderno, a gente não sabia o que era, mas a gente sabia que estava sofrendo uma perseguição. Então comecei assim, na escola mesmo, tipo na 8ª série, 7ª série, defendendo uma menina, outra, e me defender também, né? Você morar dentro de uma comunidade, uma jovem negra dentro de uma comunidade, filha de mãe solteira, tem que estar armada por si só, né? Tem que saber se defender por si só, tendo uma mãe trabalhando o dia todo fora para sustentar. Você tem que saber se defender. Você tem que saber que se uma pessoa olha um pouco demais, você tem que saber andar olhando para todos os lados. É isso, né? A militante nasceu primeiro. Então você foi em busca dos direitos, os direitos da mulher, os direitos dos negros, a luta incessante e aí, sim, claro, a carreira de direito de advogada. A primeira coisa foi essa. Na verdade, quando eu pensei em ser advogada, eu tinha acho que uns 9, 10 anos, essa faixa, quando eu pensei. Eu nem pensei em ser advogada para defender os direitos de ninguém. Eu só pensei em ser advogada para entender o que estava lendo. Eu só queria ler, eu só queria entender o que eu estava lendo. Essa coisa, eu não sabia o que era ser analfabeto funcional. Hoje a gente tem esse termo, mas eu com 9, 10 anos não sabia o que era ser um analfabeto. Né? Mas eu não sabia o que era interpretar texto, mas eu sabia que eu queria ler e entender o que eu tinha nas minhas mãos. Eu achei um livro que hoje é bonitinho, é poético, é romântico falar, você achou um livro da Carolina Maria de Jesus no lixo, mas eu não sabia que ela ia se tornar essa pessoa ou que ela já era uma escritora muito influente. Eu achei esse livro no lixo e eu não entendia nada do que estava escrito lá. E acho que eu deveria estar no 3º ano de escola, né, no terceiro ano do fundamental. E aí eu perguntei para alguém como é que eu ia entender aquilo, quem é que entendia o que estava escrito. E alguém me disse que os advogados que entendiam. Então eu falei, então eu quero ser advogada. Mas foi assim. Mas enfim, depois que eu cresci, que eu me tornei uma mulher e militante na rua, eu soube que eu precisava ter um plus, eu soube que eu precisava ter algo mais, eu precisava saber como eu ia falar e como eu ia me defender e defender as pessoas que estavam comigo. Então o direito veio a calhar, uma coisa que eu decidi aos 9, 10 anos de idade, mas eu fui fazer faculdade só depois de casada, mãe dos 2 filhos, então correu tudo bem, assim, foi uma decisão lá de pequenininha que vem até hoje. Agora, as crianças de hoje em dia, com 9 anos de idade, você acha que elas têm essa convicção do que elas querem fazer na vida? Ou alguém vai dizer, olha, para você entender, só um advogado, e aí ela, inspirada por isso, pode escolher a profissão?
Olha, hoje nós temos grupo de crianças orientados que já sabem fazer desde pequeno. Desde pequeno eles decidem o que querem fazer, eles seguem em frente. E temos grupo de crianças que não sabem absolutamente nada, que a escola, infelizmente, não corresponde, a família trabalha e também não corresponde, e essas crianças vão chegar aos 19 anos, 18, 19, 20 anos, sem saber o que quer. E às vezes tem muita gente que passa pela vida, entra numa faculdade depois de 30, 40 anos, mesmo tendo condição, porque não sabe o que quer. É difícil a gente decidir o que a gente quer seguir, né? É muito difícil. Mas tem uma grande parcela que já decide já desde novinha. Mas isso, a diferença é que você ter pai e mãe juntos, você ter uma mãe ou um pai que te pega pela mão e te ajuda, isso faz muita diferença, né? Eu sinto muito, eu observo muito, sinto muita falta da presença de pai ou de mãe, ou do pai e da mãe, perto do filho. Essa coisa da busca do trabalho, do ganhar, que a gente vê há décadas acontecendo, reflete muito nos jovens hoje. Por falar em sentir falta de alguma coisa, essa é mais ou menos a pergunta do público jovem. Vamos ver? Oi, Eliane. Meu nome é Viviane Daga, eu tenho 19 anos. E eu queria saber como foi sua adolescência e sua infância, se você sente falta de alguma coisa. Eu sinto falta de tudo. Eu sinto falta de tudo. Eu não me lembro assim de ter tido uma infância ou adolescência. Eu comecei a cuidar dos mais novos, né, para minha mãe trabalhar muito cedo. Eu acho que hoje eu sou uma pessoa que se diverte trabalhando, porque eu, na infância, brincava trabalhando. Então, se eu tivesse que tomar conta do meu irmão mais jovem, eu brincava. Então, se eu tinha que plantar alguma coisa, que eu morava aqui em São Paulo, eu plantava, eu brincava. Então, todas as coisas ruins, que são ruins, você ter um jovem, né, uma jovem com 10 anos, 11 anos, 12, 13, trabalhando é uma coisa ruim, eu fazia as duas coisas, eu fazia disso de uma coisa boa. Então, com 14 anos, eu tomava conta de bebês. E eu sentia prazer em fazer isso, né? Nascia uma criança, as pessoas me chamavam, eu ia lá tomar conta do bebê, eu me divertia com aquilo. E eu sinto falta de tudo, eu não sei, eu não tenho lembranças assim de muitas brincadeiras, né? Eu tenho lembranças de poucos passeios, a minha mãe às vezes me levava num parque de diversão. Eu sinto falta de tudo, eu queria ter feito muito mais coisas. Você tem lembrança de luta por sobrevivência, né? Sim, o tempo todo. De atuação, de ir atrás Mas das eu me coisas, divertia, né? eu me divertia com isso. Se eu tinha que, sei lá, com 14 anos eu já tomava conta do meu irmão há 2 anos, eu brincava demais com meu irmão, eu me divertia muito com ele. Então, eu fazia as obrigações com prazer. E é isso, mas parar para brincar mesmo, vou parar, vou sentar aqui, vou brincar um pouco, isso foi muito pouco. Ainda apanhei por causa disso, sabia? Mais uma pergunta do público jovem. Oi, Eliane. Meu nome é Nicole Naomi, eu tenho 16 anos. Eu quero saber quando foi que você teve contato com a militância e como isso afetou a sua vida. Que linda, Noemi. Eu tive contato com a militância, assim, de fato, de trabalho, mais aos 17, 18 anos que eu comecei a trabalhar mesmo, fazendo campanha política, era Arena e PMDB. MDB, né? MDB, né? Isso, aí eu comecei a trabalhar, a fazer essa coisa da militância, mesmo assim, de fato, com o trabalho. E aí eu ia lá panfletar, eu ia lá trabalhar, e é muito gostoso ser pé no chão, eu gosto ainda. Até vale esclarecer esse momento, né? Arena e MDB, nos anos 70, o Brasil vivia sob a ditadura militar. Sim. E eram 2 partidos em questão, enfim. Sim, a gente, sei lá, parece que a gente é meio que puxado para isso, né? Eu fazia, alguém me levou para fazer panfletagem, então passava horas andando pela comunidade, e era um trabalho bem menor, né? Era menor a panfletagem, era menor o trabalho. Eu não me lembro muita coisa, mas eu me lembro que eu fazia isso, né? Eu fazia isso para, sei lá, não sei se era... Não era troco de dinheiro, eu não ganhava dinheiro para isso, mas eu fazia, isso era um trabalho. Mas eu não me lembro muita coisa, não. Eliane, esse programa tem o objetivo de aproximar
os parlamentares, do público jovem, o trabalho desenvolvido aqui na Assembleia Legislativa da galera, da moçada, e você coordena aqui dentro o SOS Racismo, um serviço que atua contra todo tipo de intolerância. Exatamente que trabalho é esse? Como é que o público de fora, como é que o jovem pode ter acesso a esse trabalho? A gente está aqui, eu estou no SOS Racismo, trabalhei com a deputada Alice Brandão por quase 5 anos, estou no SOS Racismo já há quase 2 anos agora. E o trabalho do SOS, a gente tem um trabalho de receber as denúncias de racismo, encaminhar essas denúncias por ser a Assembleia Legislativa uma casa de leis. A gente não pune e nem averigua, a gente encaminha, a gente direciona. Então, normalmente eu estou em contato, eu indico, se for uma coisa grave, eu indico para o DECRAD, ou eu vou falar com a Comissão de Direitos Humanos, ou eu vou falar com a organização, a Comissão de Igualdade Racial da OAB e todos os órgãos que a gente puder trabalhar. E acompanho. Ou eu vou pessoalmente também falar, às vezes existem situações que a gente só precisa ter um bate-papo, precisa conversar, às vezes precisa ir numa instituição, numa escola, ou às vezes eu tenho que ir pessoalmente. Então, isso é uma parte delicada do SOS para tratar das questões raciais. Além disso, no SOS, a gente tem dentro da obrigação, dentro do meu dever, eu tenho que promover, né, eventos que valorizem a cultura negra. Eu tenho que promover, isso não é uma opção minha, eu tenho que fazer isso. Está lá dentro da regra. Né? Por que a gente tem que fazer isso? Para poder elevar, para melhorar, para poder ensinar para as pessoas respeitarem mais a cultura. Né? Quando a gente faz o prêmio dos jovens do hip hop, né? Existem jovens cantando hip hop e existem jovens ganhando o prêmio. Então, essa é idealizado pela Isabela, né? E eu apoio. Então, a gente faz todo o trabalho de panfletagem, não, o trabalho de divulgação, a gente divulga, a gente cede, a gente busca, a gente conversa com o pessoal, a gente ajuda com a premiação, isso para elevar. Mas não só isso, também tem os jovens de religião de matriz africana, então a gente também traz o debate, traz a discussão. Agora eu estou num momento fazendo uma discussão, um seminário com um jovem negro na universidade. O que o jovem negro está sofrendo dentro da universidade. Por conta das ações afirmativas que nós tínhamos e temos algumas ainda, o jovem negro ele é extremamente perseguido dentro de uma universidade. Ele entra na universidade, ele não tem só que se adaptar ao ritmo de ter o horário para ir e voltar para a universidade todos os dias, entra numa disciplina que foge da rotina dele. Ele não tem só que se adaptar com a questão financeira, que ele tem que, o pouco dinheiro que ele tem, ele vai ter que pagar um lanche, ele vai ter que pagar a condução, ele tem que entrar na rotina de todos os dias cumprir uma meta, fazer os trabalhos, cumprir meta, cumprir horário. Ele tem que tirar nota curricular, mas ele tem que enfrentar muito racismo. O jovem negro na universidade hoje sofre muito racismo. Então a gente vê aí na universidade o lugar de negro na cadeia e não aqui. Né? Então a gente está fazendo este seminário, o trabalho que eu estou fazendo agora, já estou trabalhando nisso já há um mês, fazer um seminário e discutir quais ações a gente pode ter dentro da universidade para diminuir o racismo e como os coletivos negros das universidades podem receber esse calouro, o jovem negro que chega sozinho. O raciocínio aí é porque as ações afirmativas facilitaram o acesso do negro ao ensino superior, mas o desafio é a permanência dele lá. Sim, sim. E aí a gente está trabalhando em cima disso. Porque o desafio, às vezes o jovem tem toda essa condição, às vezes ele tem o dinheiro para pagar a condução, mas a gente, na primeira reunião que a gente fez, o jovem discutia que em alguns lugares não tem um bandejão. O bandejão é para o jovem universitário comer uma comida e pagar R$3, R$4. Então, inúmeras universidades não têm o bandejão. Algumas universidades públicas, federais, elas possuem, mas não têm. Então, a gente quer discutir qual vai ser a possibilidade, qual vai ser a probabilidade de algumas universidades colocarem o bandejão lá. O jovem trabalha o dia todo. Quando ele vai para a universidade, ele tem que ficar sem comer. Com fome, quem vai aprender? Vai dormir, vai cochilar, vai embora mais cedo.
Vai se irritar, não vai aprender nada. Não vai aprender. Mais uma pergunta do nosso público. Oi, Eliane. Meu nome é Sabrina Delgado, eu tenho 20 anos. Eu gostaria de saber quais são os desafios de trabalhar na Assembleia Legislativa. Sabrina, os desafios é porque aqui na Assembleia é o metro quadrado mais cobiçado de São Paulo. Os desafios de trabalhar na Assembleia é você ser atuante, ser criativa, você ser presente, você corresponder à expectativa não só do público, mas também do que a casa exige, né? Esse é um grande desafio. Por falar nisso, você já defendeu outras funções aqui dentro, agora como coordenadora do SOS Racismo, mas você já foi assessora parlamentar também. Já fui assessora parlamentar da deputada Alessi Brandão, foi um orgulho trabalhar com ela, foi muito bom. E eu gostava muito de ser assessora. Eu gosto de ser assessora, eu gostava muito. Os assessores trabalham muito, né? A gente cava a pauta, a gente traz a pauta, a gente acompanha esse projeto que a gente traz. A gente está sempre informado com os assuntos aos quais o deputado ou a deputada defende, e é gostoso pra caramba. E radar ligado 24 horas. E a sua passagem também pela Comissão de Direitos Humanos, é sempre importante destacar os trabalhos desenvolvidos pelas comissões, que são etapas dentro do processo legislativo, por onde os projetos passam até a discussão final no plenário. Eu fui uma mulher de frente, né, uma budswoman, que o pessoal fala, da Alessi na questão da Comissão de Direitos Humanos. E é maravilhoso, maravilhoso. Eu gostaria muito que o jovem viesse mais aqui dentro da Assembleia para poder acompanhar esse tipo de trabalho. É um trabalho muito, muito delicado, mas é fundamental, e a gente vê quais são as ações que o deputado precisa ter dentro do que está acontecendo dentro de São Paulo. Teve um problema com uma cidadã e veio para a Comissão de Direitos Humanos, então o deputado acompanha, ele apura, ele toma iniciativas, ele tem alguma coisa que não gosta, faz uma nota de repúdio, fala, não faz isso de novo, sabe, que isso aqui foi péssimo, sabe, então freia algumas coisas. E eu gostava bastante de trabalhar na Comissão de Direitos Humanos. Às vezes é doloroso, porque existem casos que a gente não consegue resolver, né? Então, teve um caso que eu chorei o tempo todo, foram 6 horas de trabalho e eu fiquei chorando, porque é um caso que foi apurado do menino que teve a bala de borracha alojada no olho. Então, às vezes tem casos que a gente chora e fica muito triste, porque não é reversível, não tem o que fazer. Mas existem casos que a gente fica feliz. Teve um caso que eu acompanhei na Comissão de Direitos Humanos, que algumas mães tinham os filhos tinham desaparecidos no interior, não é aqui, e eu acho que eram umas 6 ou 7 crianças e 3 tinham sido recuperadas. Então foi muito bom, porque as mães recuperaram esses filhos, foi apurado na Comissão de Direitos Humanos. É bom trabalhar. Não só na Direitos Humanos, tem a Comissão de Finanças, né? Tem a comissão de várias, assim, da cultura, educação e cultura, é muito bom. Você considera um modelo diferente de regimento interno para os parlamentos, no sentido de que isso torne o parlamento mais atrativo para o jovem? O jovem reclama do processo político eleitoral como ocorre hoje, quer mudanças, quer participar da política, só que de uma maneira diferente, só que o processo é esse. Como é que a gente inova, como é que a gente atrai o jovem para isso? Olha, o jovem ele já está participando, na verdade, né? A gente vê que o jovem está inquieto, né? E o processo é um processo normal, que é um processo, primeiro, o jovem se aproximou, e agora ele está nessa fase de conhecimento, de inquietação e de questionamento. E isso é muito bom também, porque o jovem está lá questionando. E se ele está questionando, tira todo mundo da zona de conforto, né? Um pai e uma mãe, quando tem um filho questionando, ele sai da zona de conforto. E no parlamento também é a mesma coisa. Então o jovem está questionando, tira todo mundo da zona de conforto. Porém, o conhecimento jovem, ele ainda está muito curto, eu falo.
ele está muito curto. Hoje tudo é muito dinâmico, todo mundo lê 2 linhas na rede social e acha que está conhecendo as coisas. Né? Então está muito chato isso, porque ninguém, se você escreve 10 linhas, fala assim, isso aqui é um textão, eu não vou ler até o final. Eu acho que a gente tem que começar a trabalhar como memórias póstumas de Brás Cubas, né? Vamos começar do fim, né? Sim, do fim para o começo, para ver se o pessoal entende. Porque se você começa a explicar direitinho no começo, o jovem ele não vai até o final. Não está incentivado a ir então, até o e aí fim. não interpreta tudo, e aí tira a sua conclusão, e aí fica assim. Então, eu acho que o jovem tem que, primeiro, aprender a respirar, ler até o final, buscar maiores informações e atuar mais. É gostoso você estar dentro da política, é necessário o jovem questionar. A casa tem o Parlamento Jovem, a casa faz vários trabalhos com jovens. Hoje o jovem com 16 anos ele pode votar, então se ele pode votar, ele tem que estar a par, tem que estar atualizado. E tem que vir mais vezes, tem que conhecer, tem que visitar o deputado que ele se simpatiza, tem que ver a comissão da mulher, tem que vir na comissão de finanças, tem que vir no SOS e aí sim sair para poder tomar suas decisões. Você falou em respirar é contar até 10, né? Respirar, Mas o jovem não respira, é muito dinâmico, aquele sangue quente, aquela coisa maravilhosa. Eu adoro trabalhar com jovem. Eu tenho agora um novo trabalho que a gente começa agora com os jovens LGBTs. Né? Nós vamos fazer um trabalho, saber o que está acontecendo com o jovem negro, trans da periferia. Né, que são invisibilizados, que não estão em lugar nenhum, que não conseguem terminar o estudo até o final porque sofrem a perseguição, porque ficam desamparados, porque a família põe condição para amar. Né? Eu não consigo entender como uma mãe, um pai coloca condição para amar um filho. Né? Não, eu te amo até o momento que você cortar o pé, depois daí eu não te amo. Eu te amo até a sua orientação sexual ser definida. Se você for de orientação sexual diversa, não serve para mim, eu vou botar você para fora da minha casa. Então o pai precisa refletir sobre isso. Né? Por quê? Qual é a condição para amar um jovem? Qual é a condição para você amar seu filho? Você ama seu filho até o momento que ele fala assim, olha, pai, eu gosto de menino. Você ama sua filha até o momento que a sua filha fala assim, mãe, eu gosto de menina, qual é a condição para amar? Então, a gente está fazendo esse novo trabalho. Terça-feira, agora, a gente começa com esse trabalho também no SOS, trazer essa discussão do jovem trans, da jovem trans da periferia. Mais uma pergunta do público jovem aqui para Eliane. Oi, Eliane, meu nome é Amanda Sanches, eu tenho 21 anos e eu quero saber se você se incomoda de ter a sua imagem sempre relacionada aos Racionais. Oi, Amanda. Olha, sim e não, na verdade. Eu fico feliz ser ligada ao Racionais, porque o Racionais é um grupo fenomenal. Eu não tenho que dizer que eu trabalhando com eles, eu aprendo o dia todo, o tempo todo, eles são fenomenais no que fazem dentro do palco. Fora do palco eu não acompanho muito, mas no palco é uma coisa maravilhosa. E você tá ativo 28 anos e ser respeitado por 28 anos não é para qualquer um. Né? Então, é um respeito enorme, eu tenho essa grande alegria. Agora, quando eu quero estar assim presente como uma militante, uma mulher negra, uma referência positiva, uma mãe de 2 jovens negros, e aí me ligam a eles. Então é sim, não a minha resposta. Eu gosto e horas eu não gosto, porque eu preciso também as mulheres precisam ter essa afirmação. As mulheres precisam andar por si só. As mulheres precisam saber que se elas ficarem sozinhas, elas não vão morrer. Né? Eu faço uma observação muito grande, que as meninas precisam serem amadas. As mães precisam amar as meninas. Os pais precisam amar as meninas. A menina tem 5, 7, 8, 10 anos, ela precisa ouvir todos os dias, eu te amo. Para a menina crescer com uma autoestima e não achar que o amor, ela só vai encontrar o amor numa relação ruim, de péssima qualidade. Né? Eu vejo muita menina achando que ela só encontra amor numa relação ruim. E não é isso. E esse trabalho de autoestima
pode parecer insignificante, mas para a menina não é. Principalmente para a menina negra. Ela precisa saber que ela é linda, que ela é perfeita, que ela é maravilhosa, que ela é muito amada, né? Que se um companheiro ruim não a ama, ela tem uma família que a ama, ela tem amigos que a ama. Então, eu acho ruim quando eu tenho que passar para as mulheres isso, que elas são maravilhosas, são perfeitas, são maravilhosas e podem seguir em frente. E aí os outros falam assim, ai, mas sabe, é racionais. Aí... Próxima pergunta dos jovens. Eu sou Kathleen Barbosa, tenho 18 anos e gostaria de saber, Eliane, você tem interesse em seguir carreira política? Ô, Kathleen, que pergunta difícil. Às vezes sim, outras vezes não. Às vezes eu acho que a política tem que ser ocupada por pessoas boas e mulheres negras e homens negros, e outras vezes não, porque é um fardo muito pesado. Você tem que ter muito amor, muita dedicação e muito desprendimento da sua vida pessoal para você seguir carreira política. Mas você já teve um convite para a suplência de Senado e abriu mão, não quis. Eu fui convidada para ser suplente do senador Eduardo Suplicy e eu abri mão porque a minha sogra tinha acabado de ter um AVC. E eu não poderia simplesmente largar tudo e ir trabalhar em Brasília e deixar meus 2 filhos lá com a minha sogra, que tinha tido um AVC, faleceu agora, 20 de dezembro que passou. Eu não tinha condições de deixar todo mundo desamparado, então eu abri mão. E a última pergunta do público, você disse que a anterior foi difícil de responder, acho que essa aqui é um pouquinho mais, vamos ver. Oi, Eliane, meu nome é Wesley Tiriba. O que você acha do atual cenário político? Ai, Wesley... Sacanagem a sua. Difícil análise, né? Difícil análise. Não, mas o cenário, o cenário político, ele está passando por um momento em que o povo começou a saber que tem que refletir, né? Eu acho que é um mal necessário. Se estava todo mundo achando que deixa esse serviço para outra pessoa fazer, hoje todo mundo está percebendo que todo mundo vai ter que levantar as mangas e defender os seus ideais, os seus interesses. Então está colocando todo mundo para pensar. O cenário político para mim hoje é esse, é um momento que está colocando todo mundo para pensar, para refletir e falar, olha, eu não vou deixar o vizinho decidir por mim, eu mesmo vou decidir. Para encerrar, Eliane Dias, a sua mensagem para o nosso público jovem, qual o recado? Público jovem, vamos estudar, vamos participar, vamos ler até o final, né? Vamos ler lá a matéria até o final e muita tolerância, né? Tolerância, respeito com a diversidade, respeitar a religião um do outro, respeitar a orientação um do outro, respeitar a raça um do outro e menos ódio dentro da rede, pelo amor de Deus, gente, sabe? Menos ódio dentro da rede. Eu acho que a juventude, esses anos dourados aí, que dos 18 aos 24, é uma coisa para o jovem ser feliz, né? É para o jovem ser feliz, não é para ficar sentado na frente do computador xingando. É para tomar sol, é para beijar na boca, é para vir para a Assembleia, é para vir falar aqui com a Eliane, vir falar com um colega, é coisa boa, é para fazer coisa boa, junto com a militância, é claro. Obrigado, Eliane Dias, aqui pela sua participação no programa Tribuna Jovem. Hoje falamos com a Eliane Dias, que é coordenadora do SOS Racismo, Serviço da Assembleia Legislativa contra todas as formas de intolerância, ela que também é advogada, militante da causa negra e empresária. Obrigado a você que nos acompanhou. Tchau, até o próximo programa.